Irmãos, convido-os a abrirem Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 17, a parte final deste capítulo. E estamos chegando ao final da carta de Tiago. Mais umas duas ou três pregações, encerramos assim essa caminhada que temos tido com Tiago. Temos aprendido muitas coisas, um livro muito prático que nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Assim que eu terminar a leitura, convido as crianças aqui à frente para que eu possa falar com elas a respeito destes versículos lidos. A palavra do nosso Deus diz assim, meus irmãos: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, como eu iniciei a conversa com as crianças, essa mensagem nos faz um alerta importante. Nós precisamos lembrar que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós precisamos sempre lembrar que a soberania de Deus nos acompanha a todo momento, a todo instante. Como eu disse para as crianças, elas têm um monte de tarefas que elas precisam realizar, mesmo agora que elas são pequenas. E nós também temos. Nós ainda mais, temos muito mais responsabilidade do que os nossos pequenos. Mas eles também têm a responsabilidade deles. E nós precisamos ajudá-los a pedir a Deus que Deus dê sabedoria a elas para realizarem as suas tarefas. E nós precisamos pensar em tudo aquilo que temos que fazer, todos os nossos planejamentos, pensar que mesmo que planejamos, que pensamos, que articulamos o que precisamos fazer, é Deus que está no controle. Nós não realizamos ou fazemos tudo sozinhos. Claro que nós temos as nossas responsabilidades de ação. Nós temos que fazer, nós temos que cumprir aquilo que compete a nós. Mas não podemos esquecer que o Senhor age através de nós, que Ele age antes de nós, que Ele age em nós enquanto estamos fazendo aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, normalmente nós planejamos a semana, planejamos o nosso ano, planejamos a aposentadoria. Aqueles que estão próximos de se aposentarem já vão planejando o que vão fazer assim que a aposentadoria sair. Os estudantes, aqueles que estudam, os universitários, os nossos adolescentes, eles planejam ali o ano letivo deles, juntamente com o seu professor, com a sua turma. Nós planejamos uma viagem, planejamos as nossas férias, quando elas estão próximas de acontecer. Isso faz parte da nossa vida. Todo esse planejamento, isso faz parte, é organização para a nossa vida. E eu disse certa vez que Deus é um Deus muito organizado. O nosso Deus, Ele gosta de organização. Ele é um Deus organizado. Tanto que Ele criou o mundo em ordem. Cada ordem que Ele foi dando, algo foi surgindo, foi sendo criado. E Ele fez numa ordem lógica. Se os irmãos repararem ali na ordem da criação, foi uma ordem lógica que Ele criou as coisas. E Deus quer que nós também sejamos organizados, sem nos esquecermos de que Ele está no controle da nossa vida. Antes de nós dizermos qualquer palavra, Ele sabe o que nós vamos dizer. Antes que nós planejarmos qualquer coisa que seja, Ele já sabe o que nós pretendemos planejar. E nós
precisamos crer que o Senhor tem todos os nossos dias escritos e determinados. E ainda que precisemos planejar, anotar, ter ali tudo escrito, Ele já tem tudo determinado o que faremos. E se Ele permite realizarmos o que planejamos, é porque estava de acordo com a vontade dEle. Se algo mudou, ou se algo não aconteceu do que planejamos, é porque não era da vontade de Deus. E a vontade dEle então será feita. E Tiago nos mostra aqui, meus irmãos, essa verdade. Atendei agora, diz o versículo 13, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? É a pergunta que Tiago faz aos irmãos desta igreja. Lembrando que esses irmãos, eles estavam tendo alguns problemas na vida cristã. E é por isso que Tiago precisa escrever, exortá-los, orientá-los, porque eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eram irmãos, criam em Cristo, eles tinham sido batizados, eles frequentavam a igreja, porém havia pecado sendo cometido. Eles estavam cometendo iniquidades. Eles estavam desobedecendo a Deus, por isso que Tiago precisa exortá-los a todos esses assuntos que nós já vimos aqui nos capítulos anteriores. E agora, então, Tiago precisa exortar aqueles irmãos a pensarem, a lembrarem que em meio a todo esse planejamento é a vontade do Senhor que precisa ser feita. Por isso que o tema dessa mensagem, desse sermão, é planejamento e vontade de Deus. Planejamento e vontade de Deus. Tiago nos apresenta aqui 3 atitudes possíveis em relação à vontade de Deus. 3 atitudes que podem acontecer na nossa vida, mas só uma delas é correta. Então, a primeira atitude, quanto à palavra de Deus, é ignorar a vontade de Deus. É possível ignorar a vontade de Deus. Você saber qual é a vontade de Deus, você ler nas Escrituras o que Deus requer de você e você simplesmente não se atentar para o que Deus requer de você. Isso é ignorar a vontade de Deus. Versículos 13, 14 e 16. Tiago, então, ele se dirige àqueles irmãos, principalmente aos irmãos que eram comerciantes ali. Então, nós temos ali alguns irmãos comerciantes que tinham negócios. Veja lá o versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos lá um ano negociando para termos lucro. Então nós temos ali alguns irmãos que tinham negócio próprio, que eram, nos termos atuais, empresários, comerciantes. E eram esses irmãos que estavam planejando o que fariam dentro de um ano, para onde eles iam vender, comprar, os negócios que eles iam fazer. Tudo isso fazia parte da organização comercial empresarial daqueles irmãos. Mas eles estavam ignorando a vontade de Deus. E para mostrar isso, Tiago apresenta aqui 4 argumentos. E o primeiro argumento que Tiago apresenta aqui é a complexidade da vida. É a complexidade da vida. Versículo 13. Hoje e amanhã, ele usa essas 2 palavras aqui, contraditórias. Comprar e vender, ir para cá ou para lá, são os termos que ele utiliza aqui. E isso mostra que a nossa vida ela é complexa. Ela é uma vida de decisões que devem ser tomadas, de contrariedade, de pesos. Nós pesamos isto ou aquilo. O que será que é melhor? O que eu devo fazer? Então há uma complexidade nesse pensamento, nessa decisão que nós temos que tomar. A vida ela é feita de relacionamentos, ela é feita de localidades. Então nós estamos em determinados bairros e vamos para outros bairros, outra cidade, nos locomovemos na cidade onde nós moramos, saímos da nossa casa para ir para o trabalho, para ir para a igreja ou para ir para a casa de algum parente, ou vice-versa.
nós saímos para comprar determinadas coisas ou para vender. Então são decisões que a gente toma dentro desse planejamento diário. E Tiago aponta que isso é complexo, não é algo fácil, porque envolve decisão, mas ao mesmo tempo envolve fazer a vontade de Deus e não ignorar a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus é um mistério ameaçador, mas dentro tudo passa a ter algum sentido se nós planejamos, lembrando que Deus está no controle da nossa vida. Então nós vamos deitar logo mais para descansar, para que amanhã, segunda-feira, possamos levantar, nos preparar e sair para o nosso trabalho. Esse é o planejamento a curto prazo. Mas, no meio desse caminho, muitas coisas podem acontecer. E o nosso desejo é que nós cheguemos ao nosso trabalho, que tudo dê certo até o meio do caminho, até que nós possamos chegar, mas coisas podem acontecer interferindo nesse trajeto e nesse planejamento. A vontade de Deus precisa ser feita e não ignorada, porque Deus permite, Ele permite acontecer, ser realizado, ou Ele interrompe as realizações, não permitindo que nós façamos aquilo que nós planejamos. Então, o planejar faz parte da nossa vida, mas lembrando que se Deus permitir aquilo que planejamos, nós vamos fazer. E fazemos obedecendo a Deus. Lembrando que nós estamos fazendo para servir a Deus. Um segundo argumento que ele usa é a incerteza da vida. Você vai viver mais quantos anos? Você sabe? Quantos anos pela frente você tem? Nós estamos em 2026. Será que chegaremos a 2027? O presbítero José Luiz, no início lá, quando ele estava dando os avisos, ele disse, nós já chegamos no meio do ano. Será que tudo que você planejou em janeiro, porque o mês de janeiro é o mês do planejamento, né? Todo mundo planeja a vida toda no mês de janeiro. O que você planejou aconteceu? Aconteceu da forma que você planejou? Teve interrupções? Teve mudança no meio do caminho? Não aconteceu metade daquilo que você planejou? Você perdeu os quilinhos que você tinha planejado perder? Lá em janeiro? Você entrou na academia que você tinha planejado entrar? Você conseguiu a promoção que você estava almejando? Você conseguiu ter uma sequência de leitura da Bíblia, acompanhando aquele calendário de leitura capítulo por capítulo todos os dias? Você conseguiu estar frequente aqui nos cultos, na escola dominical, como você prometeu para Deus? O que se cumpriu e o que não se cumpriu? E a incerteza da vida. Nós não sabemos se chegaremos a cumprir o segundo semestre desse ano, se adentraremos 2027, se viveremos até 2030, se nós vamos viver até os 60, 65, se vamos nos aposentar ou não. Nós vivemos com essa incerteza. Planejamos, mas há uma incerteza na vida, e essa incerteza é complexa também. E aí Tiago diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, diz o versículo 14, que aparece no instante e logo se dissipa. Você está, em segundos não está mais. A nossa vida é comparada também a uma folha que cai da árvore seca. Ela brota, cresce, fica verdinha, com o passar do tempo ela seca e cai. E o vento então joga ela para cá ou para lá. Assim também é comparada a nossa vida, como essa folha sendo levada de um lado para o outro. A parábola do rico insensato, lá em Lucas 12. O rico insensato que enchia os seus celeiros para muitos anos, se planejando para possíveis faltas. Nos mostra essa incerteza, essa preocupação, essa ansiedade que muitas vezes tira o nosso sono, mas nós não sabemos o que sucederá amanhã. E aí vem a orientação de Tiago.
Nós devemos sempre dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Porque não sabemos. Não temos a certeza dos nossos dias. Quem tem essa certeza? O Senhor, Deus. Ele sabe quanto tempo viveremos. Quando Cristo voltará. Se cumpriremos isto ou aquilo que planejamos. Deus sabe de todas as coisas. Então é um dos argumentos que ele usa. E dentro dessa incerteza da vida, nós não podemos ignorar aquilo que Deus espera de nós, cumprirmos aquilo que Deus espera de nós. Terceira argumentação que ele faz é a brevidade da vida. A vida ela é incerta, ela é complexa, mas ela é breve. Tiago compara a nossa vida à neblina, como eu li aqui no versículo 14. Jó também fala sobre essa brevidade. Os nossos dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão. Assim como a nuvem que se desfaz, a nossa vida ela é breve. Nós achamos que 80, 90, 100 anos é muito, mas para Deus é como um dia. Um dia equivale a 1000 anos e 1000 anos equivale a um dia para Deus. A vida é breve e nós temos que aproveitar os nossos dias fazendo a vontade de Deus, servindo a Ele, não ignorando a sua vontade, mas em nossos planejamentos, lembrando que nós temos mandamentos a cumprir. E a quarta argumentação é a fragilidade humana. Por mais valente que o homem acha que é, por mais forte, por mais sábio, por mais vigoroso que o homem acha que é, ele é frágil. Uma doença pode nos levar a um leito muito facilmente. A morte pode interromper a nossa vida. E nós não planejamos a morte. O versículo 16 fala sobre essa fragilidade. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O homem é frágil, mas ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele se acha melhor do que os seus próximos. Aqueles que são líderes se acham líderes perfeitos, extremamente sábios. Aqueles que conduzem uma nação, um país, eles se acham melhores do que os outros, mais inteligentes, mais poderosos com seus exércitos, com as suas forças militares, com a sua economia. Nós precisamos sempre lembrar da fragilidade da nossa vida. Esses dias passados, a nossa família tem enfrentado essas enfermidades. O meu irmão, as minhas sobrinhas, adoentadas ali. De um dia para o outro, internação, cirurgia, UTI, remédios que não fazem efeito, dores que não passam, remédios que não são suficientes para tirar a dor, para resolver um problema. Nós somos frágeis. Por isso não podemos ser jamais arrogantes, não podemos jamais ter esse sentimento de grandeza dentro de nós. Pelo contrário, precisamos ser humildes. Humildes e diante de Deus nos humilharmos. Porque é Ele que sabe todos os nossos dias. Ele sabe o que faremos, o que não faremos. Ele tem todos os nossos dias escritos e determinados. Ignorar a vontade de Deus é como andar em uma selva escura sem um mapa. É navegar em um mar tempestuoso sem bússola. E a exortação que Tiago faz é: nunca se afaste do seu guia que é Deus. Nunca trilhe os seus caminhos planejados sem o seu mapa que é Jesus Cristo. Não vá sozinho. Não planeje sozinho. Coloque Deus em primeiro lugar. Pense naquilo que Ele quer que você faça. Qual é a sua responsabilidade como crente, como cristão? Os seus planejamentos precisam englobar a vontade de Deus. Em segundo lugar, desobedecer à vontade de Deus. Nós podemos cair no pecado de ignorar a vontade de Deus, ler na palavra dele, saber o que Ele espera de nós e não cumprirmos, e também a desobediência, que é fazer o contrário do que Ele exige de nós. Ou você ignora, ou você faz o contrário. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ou seja, faz o mal em vez de fazer o bem, nisso está
pecando. Desobedecer à vontade de Deus é mais grave do que ignorar a vontade de Deus, porque você está se colocando no lugar de Deus. Deus pede para você fazer isto, você faz o contrário disso, porque você entende que a sua vontade é melhor do que a de Deus. Deus não sabe como você sabe, então eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que, um termo popular utilizado pelas pessoas, eu vou fazer aquilo que dá na minha telha. Então eu desobedeço a Deus, porque você acha que os seus passos são melhores do que os passos que Deus estipulou para você. Seguir esse caminho nessa direção vai me dar mais lucro, vai ser melhor para mim do que seguir esse que foi o que Deus pediu para eu seguir. Por orgulho, o ser humano gosta de se ver como senhor do seu destino. Por ignorância do conhecimento de Deus, muitos acham que a vontade de Deus é uma opção. Mas a vontade de Deus, o cumprimento dos mandamentos de Deus, não é opção, é um dever, é uma responsabilidade. Como eu apontei para as nossas crianças, para os nossos pequenos. Vocês precisam, e eu sempre aponto isso para elas, obedecer o papai e a mamãe. Os nossos pequenos precisam prestar atenção lá na escola quando as professoras estão ensinando. Precisam prestar atenção nas nossas professoras aqui na escola dominical, para que elas possam viver obedecendo. E nós também temos essa responsabilidade, prestar atenção no Senhor, no que Ele diz, naquilo que Ele manda fazer, aquilo deve ser feito. Tiago está nos mostrando que a vontade de Deus, ela é uma responsabilidade obrigatória nossa. Devemos obediência ao Criador, ao nosso Pai Celestial, obediência ao nosso Senhor e Salvador, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos o que é bom para nós, mas nós não sabemos. É Deus que faz sempre o melhor na nossa vida. Ele tem sempre o melhor. Ele nunca vai ordenar que façamos algo que vá nos prejudicar. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós tenhamos vitória. Então Ele vai nos orientar e vai nos dar aquilo que devemos fazer para o nosso bem. Porque Ele é o nosso Pai e Ele quer que nós nos demos bem. O cristão desobediente, ele é disciplinado pelo Pai. Assim como o filho desobediente, que precisa ser disciplinado. Que mesmo sofrendo a desobediência, o nosso Pai é misericordioso, longânimo, amoroso e assaz benigno. Então Deus nos disciplina, mas com misericórdia, com amor, com longanimidade. E Ele nos disciplina porque Ele quer nos aproximar dEle, porque Ele quer que nós caminhemos com Ele. Não é para o nosso mal que Ele nos disciplina, mas é para o nosso bem, porque Ele quer que nós vivamos com Ele, para Ele, próximo dEle, servindo a Ele. Por isso que Ele age com misericórdia. Nós confessamos os nossos pecados aqui no culto, na esperança, crendo que Ele nos perdoa. É por isso que nós temos um momento de confissão de pecados no culto. E esse momento deve estar presente na nossa vida cotidiana, porque Ele nos perdoa através de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos afastar da desobediência e sempre trilhar o caminho da obediência, que é o terceiro ponto, versículo 15. Em vez disso, em vez de dizermos com certeza, amanhã faremos isto, faremos aquilo, iremos para aquela cidade e tal, em vez de nós dizermos isso com certeza, devemos sempre dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso deve ser aquilo que deve sair dos nossos lábios, a expressão que deve sair dos nossos lábios. Se Deus quiser. E não pode ser um jargão, porque muitas vezes isso se torna um jargão vazio. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não, deve ser algo profundo, algo verdadeiro, crendo realmente que se Deus quiser, nós levantaremos amanhã para cumprirmos mais uma semana. Se Deus quiser, dia 23 teremos a programação aqui conduzida pela UMP. Se Deus quiser, o conselho da igreja estará reunida no sábado de manhã, dia 23. Se Deus quiser, teremos o Cantando
com as famílias. Se Deus quiser, quarta-feira teremos o estudo bíblico, crendo e esperando nesse cuidado, nessa direção que Deus dá para a nossa vida. Não pode se tornar um jargão vazio. Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 34, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo disse isso, que a vontade do Pai era o que alimentava ele. Enquanto ele estava vivendo com os seus discípulos, ele estava vivendo aqui, cumprindo aquilo que lhe foi confiado antes de voltar aos céus. Se a vontade do Pai era o que alimentava Jesus Cristo, a vontade do Pai é o que nos alimenta também, porque nós estamos ligados a Deus através de Cristo. Somos um com o Pai e com o Filho. Então essa alimentação nossa que nos vivifica é fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser um mecanismo frio e impessoal. É um relacionamento vivo entre nós e Deus. Deve vivificar a nossa alma, a nossa fé, para que nós possamos viver os nossos dias aqui, aguardando a volta de Cristo, para herdarmos, enfim, a vida eterna. Mas então, como descobrir a vontade de Deus? Em primeiro lugar, é preciso conhecê-la. Nos diz Tiago, conhecer a vontade de Deus. E isso também está registrado em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, conhecimento de Deus. Deus revela a sua vontade, porque Ele está disposto a nos ensinar, e nós precisamos estar dispostos a obedecer. Em segundo lugar, é preciso compreender essa verdade, essa doutrina, essa palavra que nós procuramos conhecê-la. Buscamos conhecer a vontade de Deus para compreendê-la. A criança, ela pode saber o que o pai quer sem entender um porquê. Ela pode obedecer mecanicamente sem entender por que ela está fazendo aquilo. O pai deu a ordem, ela vai lá e cumpre, sem o entendimento do porquê ela está fazendo isso. Mas nós, contrariamente, precisamos entender o que Deus quer. Não podemos obedecer mecanicamente como um robô programado. Nós obedecemos porque entendemos que é a vontade de Deus que deve ser feita, para que possamos glorificar a Deus, para que possamos testemunhar de Cristo. Em terceiro lugar, é preciso experimentar esse conhecimento que buscamos e compreendemos. Vem a experimentação. Aprendemos a obedecer à vontade de Deus na prática. O livro de Tiago está nos ensinando isso, a viver na prática a vontade de Deus. E eu disse nas pregações anteriores que Tiago nos ensina na prática, porque ele é um livro prático, não apenas teórico. Então nós experimentamos a vontade de Deus colocando em prática. E olha só o que Tiago disse no capítulo 1, vamos lembrar? Capítulo 1, versículo 22 e 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que considera atentamente a lei perfeita e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado. A experimentação dessa vontade de Deus, dessa palavra que Deus revela para nós, essa experimentação é tornar de forma operosa na prática aquilo que Deus espera de nós. E em quarto lugar, é preciso fazer de coração, não por obrigação. Não por obrigação. As crianças, os adolescentes, os jovens não devem vir à igreja por obrigação. Porque o pai e a mãe mandou, porque o pai e a mãe ordenou levantar de manhã no domingo, se arrumar e vir junto para a igreja. Não é por obrigação, é por prazer, é de coração. Nós adultos precisamos fazer a vontade de Deus de coração, com satisfação, lembrando que estamos fazendo para Deus. Não pode ser uma obrigação. Muitas vezes nós trabalhamos por obrigação, nós obedecemos os nossos pais por obrigação, nós pagamos determinado tributo por obrigação, mas quando nos relacionamos com a palavra de Deus, não pode ser uma obrigação, deve ser um prazer, deve ser feito de coração, com singeleza de coração, por satisfação.
O segredo da bem-aventurança é deleitar-se na vontade de Deus. É deleitar-se nessa experimentação da ordem que Deus nos dá de obedecê-lo. E aí eu concluo, meus irmãos. 3 atitudes foram colocadas diante de nós aqui por Tiago nesses versículos, do versículo 13 ao versículo 17. Ignorar a vontade de Deus nas decisões diárias, conhecer a vontade de Deus e desobedecer, por entender que a nossa vontade é melhor, ou conhecer a vontade de Deus e obedecer na prática. Essas 3 atitudes estão diante de nós, quando vamos planejar, quando vamos pensar naquilo tudo que temos que fazer. Qual é a atitude certa? Obedecer a Deus. Com certeza você pensou no seu coração ou na sua mente. É óbvio que é obedecer a Deus. É óbvio, pastor. Eu sei disso. Mas temos experimentado na prática isso? Porque eu sei que você sabe. Mas a palavra de Deus, ela nos traz sempre à memória o que Deus espera de nós. Nós precisamos sempre lembrar e lembrar e lembrar de que nós precisamos experimentar na prática de forma operosa a vontade de Deus. Então, ao lermos esses versículos e respondermos com certeza, é claro que a atitude certa é obedecer ao Senhor. Nós precisamos, então, ter um coração disposto a obedecer ao Senhor, a cumprir todo o seu querer, com sinceridade, com satisfação, com prazer, quando vamos planejar a nossa vida. Nós planejamos a semana, planejamos o mês, planejamos o bimestre, o trimestre, o semestre, o nosso ano. E Deus não pode ficar de fora desse planejamento, do nosso calendário. Se você tem um calendário colado na sua geladeira, Deus precisa fazer parte desse calendário. Quando você diz, se Ele permitir, se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo. Viajaremos, trabalharemos, iremos para a cidade tal. Se Deus permitir. Versículo 15. Se você quer marcar um versículo central desta passagem, desse sermão, é o versículo 15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a realmente colocarmos em prática a vontade de Deus. Que possamos realmente viver com prazer, com satisfação, aquilo que Deus espera de nós. Que os nossos planejamentos incluam sempre Deus em primeiro lugar. E não, se sobrar espaço, puxa, verdade, tinha Deus. Ah, mas não cabe mais. No próximo mês eu incluo Deus. Não, Deus vem em primeiro lugar. Porque Ele tem todos os nossos dias escritos e determinados. Então, quando você for planejar, for pensar, lembre, se Deus permitir, você cumprirá ou não. Porque Ele pode mudar os seus planos no decorrer do tempo. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.